Se você está num ponto de exaustão, em que você não se encontra mais, você não lembra quem você não encontra o seu tempo e o seu espaço, por menor que seja, de paz, de espírito, de plenitude, é importante que você olhe para as áreas da sua vida e perceba o que está desalinhado. Porque nem sempre é a maternidade ou a paternidade que está pesando. Porque a nossa vida, se a gente fosse olhar para a nossa vida, enquanto um círculo, uma mandala, a gente vai ter vários gomos diferentes das diferentes áreas da nossa vida. A maternidade, a paternidade, o trabalho, a vida pessoal, o relacionamento amoroso. Olha para todas as áreas da sua vida e vê o que está desalinhado. Porque às vezes é a maternidade que está levando peso de outra área da sua vida que está desalinhada. Estamos aqui, mais um final do dia, colocamos as crianças para dormir e vamos para mais um Depois que as crianças dormem. E aí, galerinha, tá chegando a hora de dormir, hein? Adulto precisa ter conversa de adulto, né? Hora de criança dormir, de pai e mãe conversarem. Ó, beliscar mais uma vez aí só, hein? Uma lanterna que se apagou, a consciência que repousou. Hora de dormir, descansar, é hora. Hora de dormir, de sonhar. Agora Que amanhã vamos brincar. Pararapapá, põe o pijama. vai já pra cama. Tá muito quente. Você escovou o dente? Não. Bora lá pra cima escovar o dente, botar o pijama e ir pra cama, que agora é hora de pai e mãe. E a pergunta de hoje é: Fernando, você está cansado? Exausto. Real, isso é real, não é ficção. Tô exatamente assim, cansado. E você, tá cansada? Eu diria que uma pessoa que exerce a maternidade e a paternidade com verdade, com inteireza, não tem como chegar no final do dia sem estar cansado. Então, Porque a gente acumula função, trabalho, filho que fica doente, leva pra cá, vai pra lá, atenção, concentração, separa a briga, organiza a vida. É tanta, faz comida, lava a louça, arruma a casa. Como? Então, na exposição, você que está chegando com a gente para mais esse episódio do Depois que as Crianças Dormem, a gente vai primeiro ter que reconhecer uma coisa que é fato, vivido na carne. 3 filhos, adolescente mais 2 estão chegando, vivido. Maternidade, paternidade é uma das experiências mais intensas da vida. E desafiadoras. E é cheio, né? É uma trajetória de muito amor, evidentemente muito amor, mas também muita exaustão, muito cansaço, muitos desafios. Muito trabalho. Muito trabalho, serviço, tarefa, muito se dedicação. colocar a serviço do outro. E muitas vezes, quase sempre que vejo nesse movimento, a gente acaba esquecendo de si. Esquecendo de nós. É muito comum os pais e as mães se perderem no caminho. Deixa de fazer academia, já não tem um ritmo da atividade física, já não consegue ler um livro, ver o filme predileto, não consegue fazer uma parada para ver aquela série que gosta, não consegue sentar para jantar, tomar um café com amigo, tomar um café com amiga. Marido, às vezes dá. Então a gente vai chegando nesse ponto. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a importância desse cuidar de si, não esquecer-se de si, né? E com esses cuidados tentar buscar justamente qualidade para toda a rede familiar, porque esse autocuidado vai impactar em tudo, né? Nós fizemos dessa vez uma enquete no nosso grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de famílias onde a gente compartilha conteúdos e onde a gente também
pede colaboração e contribuição aqui para o Depois que as Crianças Dormem. E lá no grupo, esse foi o tema escolhido. Me parece que nós não somos os únicos Não. pais realmente cansados. Então a questão hoje é como cuidar de si diante os desafios da maternidade e paternidade. podemos começar quebrando um mito, né? Sabe aquele mito da parentalidade perfeita? Aquele mito de que pai está sempre tem uma solução, a mãe nunca se cansa, né? E a gente sabe que, na verdade, todos nós temos muitos limites, E né? que erramos E também. erramos, e somos imperfeitos, né? E às vezes reconhecer isso é libertador. Libertador, eu não sou perfeito, eu erro, eu tenho limite, estou exausto, agora não posso, agora não tem como, né? Esse reconhecimento nos liberta e quebra esse mito de que pai e mãe são perfeitos. A gente pode começar então tomando uma aguinha. Você me serve uma água? Claro, Porque às tava até vezes esse esquecendo, simples inclusive. ato de parar 2 minutos no meio do caos, servir uma água, respirar e tomar um gole. Tomar uma água consciente. Sentir a água refrescando, nutrindo o corpo. Ah, Esse cotidiano pede muita parada, né? pequenos gestos de cuidado, de autocuidado que a gente pode fazer no dia a dia. A gente Exato. vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Então, como que a gente, enquanto casal, enquanto família... Tá bom, obrigada. O como que a gente encontra na rotina isso. Somos uma família com uma filha adolescente, um filho pré-adolescente e um filho criança. Cada um numa fase da vida, cada um com suas determinadas demandas, nós dois trabalhando, né? A nossa rede de apoio é muito restrita, porque nossos pais também já estão idosos, então hoje nós também já somos rede, muito mais rede de apoio para eles, não só eles da gente. O como que a gente equilibra os pratos nessa balança? E o como que a gente encontra estratégias simples de autocuidado no cotidiano que salvam a nossa saúde física, mental, emocional, vibracional e espiritual. São Sim. muitas dimensões. Vamos brindar? Vamos brindar. Vamos brindar. Hoje a gente vai brindar a saúde. Saúde, Tintim. Tradicionalmente, gente, saúde. Saúde a vocês. Que todo pai, toda mãe encontre um tempo para cuidar da sua saúde. Que assim seja. Então vamos começar logo conversando aqui. Vamos começar conversando com você diretamente, para a gente pensar junto esse caminho. Você consegue observar nessa última semana as pequenas ações, os pequenos movimentos que você fez, que fez sentido, que te deu prazer, que você se sentia ali conectado com aquilo que era voltado para você, um ato de cuidado, que você se sentia bem? Faça uma reflexão aí. Quais foram essas ações? Tomar um café, ler um livro, ver um filme, sentar apenas e contemplar o dia, contemplar o tempo, respirar, tomar aquele banho mais relaxado, mais demorado de si, voltado para si. Quais foram as ações que você fez ou costuma fazer que faz e traz esse sentido cotidiano que você trouxe, né, nas pequenas coisas para o autocuidado? Conta pra gente um pouquinho aqui também. Participa conosco, vai ser uma alegria conhecer um pouquinho mais sobre você e o seu cotidiano. Sabe que tem uma coisa que eu observo, que a gente precisa virar uma chave quando a gente se torna pai e mãe. Porque às vezes a gente fica em busca de uma qualidade de vida e de um autocuidado, de um tempo que a gente tinha pra gente e que era realmente exclusivamente nosso. Então eu me lembro da minha vida antes de ser mãe. Eu trabalhava, eu estudava, era corrido, né? Não era fácil. E o tempo que eu tinha para mim era para mim. E eu escolhia o que eu ia fazer, a hora que eu ia fazer. Então, se eu ia na academia, se eu ia fazer uma trilha, se eu ia surfar, se eu ia caminhar, se eu ia sair com as minhas amigas, né? O nosso tempo é integralmente nosso e a gente decide o que a gente faz. Quando a gente se torna mãe e pai, esse tempo deixa de ser só nosso.
E a gente Sim. passa a estar a serviço de um outro ser que por muitos anos vai necessitar integralmente da nossa presença e da nossa atenção. E às vezes eu percebo que a gente se perde nesse processo do cuidado de si, porque a gente fica buscando aquela qualidade de vida que a gente tinha antes dos filhos, aquele tempo para si que a gente tinha antes dos filhos. Quando você fala de um banho demorado, não é o banho demorado de antes de ser mãe. Às vezes 3 minutos é um banho demorado para uma mãe que tem filho pequeno, que tá chorando. mas naqueles 3 minutos que você tem para tomar o seu banho, o que você faz? Você toma um banho no estado de presença. Sente a água caindo no corpo. Toca o corpo, passa o sabonete, sentindo o tato, sentindo a sua mão. Aproveita esse momento para colocar também a intenção desse alto amor. Eu me amo, eu me cuido. Né? Quando você vai lavar o rosto, quando você vai escovar o dente. Para mim, começa nesses pequenos atos. Ou como eu me olho no espelho. Ou como às vezes eu fujo do espelho porque eu já não me reconheço mais naquela mulher que vejo no espelho. Se eu não me reconheço naquela mulher que vejo no espelho após a maternidade e, portanto, eu fujo do espelho, eu estou fugindo de mim mesma. Porque talvez eu esteja buscando aquela mulher de antes da maternidade, que ela se transformou. Aquela mulher não existe mais. Parte dela está comigo e seguirá comigo para sempre, mas eu me torno também uma nova mulher. A maternidade também me traz mais maturidade, né? Me traz mais presença, integridade. E vai ter o período, sim, que eu vou me olhar no espelho, principalmente no puerpério, e eu vou me sentir feia, acabada, porque eu só estou ali amamentando, vivendo a serviço, e tudo bem, esse tempo vai passar. E existe beleza, né? Existe beleza nesse momento. Não é um romantizar a exaustão dessa maternidade e dessa fase, mas é virar a chave para a gente parar de procurar aquela pessoa que não existe mais. Sim, Você não é mais aquela. E é muito comum, né? Você falou dessa região, esse período do puerpério. Nós tivemos, são 3 filhos nessa passagem, né? E vivendo essa situação, e eu me recordo perfeitamente que a gente chegou em níveis de exaustão, assim, Aí daria um filme de né? comédia, né? Hoje a gente consegue rir. É muito comum a gente, nas rodas de conversa, inclusive os meninos acharem muita graça, a gente contando algumas histórias que são... Conta a história. A exaustão. Eu, recém-parida do Anton, e com cólicas, porque ele nasceu em casa e tudo mais, né? E foi um parto natural, sem nenhuma interferência, nada. Mas eu tava com muita cólica, né? Quando o útero começa a contrair. E eu pedi, Fernando, vai lá na cozinha, traz um Buscopan pra mim, por favor. Mas ela não pediu para esse Fernando, não. Pediu para aquele Fernando que estava noites sem dormir, horas sem fechar os olhos e estava assim com a consciência longe de mim, né? Sem consciência. E aí eu fui então pegar o Buscopan dela. Fui lá, separei o Buscopan, peguei o Buscopan, peguei água. Voltou. Voltei pro quarto. Perguntei, Fernando, cadê meu Buscopan? E aí cadê o Buscopan? Aí eu lembrei. Eu peguei o Buscopan, peguei o copo, botei na boca e tomei o Buscopan e fui levar um copo na... Bem, Fernando não teve cólicas naquela noite. Exausto, né? Exausto. Mas... E no puerpério do Arthur, o que você comeu? No puerpério do Arthur, a comida predileta, a ração do cachorro. Eu tinha esquecido de dar a comida do cachorro, passou a hora, cansado, exausto. Vou separando a ração, botei no pote, enquanto eu olhava o que tinha que fazer, eu comecei a comer a ração do cachorro. Assim. Quando eu percebi, eu já estava ali degustando a ração do cachorro. É isso. A exaustão vai levando a gente para lugares muito... E eu ia dizer um pouquinho sobre essa questão da exaustão, porque é muito comum. Quando a gente começa a sair desse estado, tomar consciência que se ficar nesse estado, não vai conseguir fazer os cuidados necessários ali diante da parentalidade, da paternidade e maternidade. A gente ainda consegue sentir culpa de estar começando a abrir espaço para si, né? Assim. É difícil retomar esse lugar. Sem sentir culpa, sabe? Abrir esse espaço, porque que a gente vinha falando antes, aos poucos, assim, eu vou fazer uma caminhada curta, mas eu vou ter que deixar um pouquinho para fazer essa caminhada, sem sensação de culpa. E revezando, né?
Eu vou caminhar, deixo as crianças com você. Você vai caminhar, deixa as crianças comigo. E ainda assim, no começo, no princípio, a gente sentia culpa. Tá Sentia com o pai, tá com a culpa. mãe. Era uma culpa. O que eu tô fazendo? Será que... Nossa, eu tô abandonando. Era uma sensação interna de abandono, né? O abandono era de si, né? Mas quando voltava para cuidar de si, parecia que estava abandonando o outro. E aí começava a entrar numa crise de culpa. E aos poucos, o que a gente foi percebendo é que sair do sentimento de culpa, ele veio muito que a gente tomou aquela consciência, né? Assim, mas espera aí. A gente preza muito por a ideia de uma educação que se faz pelo exemplo, né? Assim, não é pelo exemplo de que sou daquilo que somos. Não tem referência melhor, né, nesse processo de trazer os princípios, os valores da família para as crianças, né, em diferentes fases de formação, do que o exemplo. O exemplo da atitude, do gesto, do comportamento, dos valores, daquilo que faz. Então, como que eu vou ser exemplo para os meus filhos de que eles precisam se cuidar, pensar na saúde, no bem-estar, no equilíbrio mental, emocional, corporal, físico, biológico, se eu não estou me cuidando, se eu estou me anulando nesse processo? Então, você chegou no ponto Como agora. que eu faço, né? E no nosso processo, porque a gente mergulhou tão fundo assim no processo de maternidade, de paternidade, e eu acho que o mais intenso foi o pós-parto do Anton, né? Que a Letícia estava ali com 6 anos, chegou o Anton demandou muito, ele era muito sensível, então os primeiros meses dele foram muito desafiadores, nenhum problema de saúde, assim, mas uma sensibilidade muito grande, ele chorava muito, né? Ele só dormia no peito, então era realmente muito exaustivo. E quando a gente começa a fazer essa virada de voltar a buscar um tempo, um modo de cuidar de si, eu começo a perceber que essa culpa que eu trazia era reflexo do exemplo que eu tive do meu pai e da minha mãe. Então, a minha mãe sempre se colocou nesse lugar da maternidade também enquanto uma entrega sacrificada, um sacrifício, um sacro ofício, né? Que é de verdade um ofício sagrado. Mas ela vivia para o trabalho e para a maternidade. Trabalhava o dia inteiro. Certamente ela se sentia muito culpada quando chegava em casa, porque tinha ficado o dia inteiro longe da gente. E aí ia para as funções da casa e das crianças. E por uma necessidade mesmo, necessidade financeira e tudo mais. E numa geração em que eram poucas as mulheres que estavam fazendo o que ela fazia. Então, eu honro muito e respeito muito a minha mãe pelo movimento, pelo gesto que ela fez, de liberdade, de independência, de construir uma carreira profissional. Mas eu identifico que ela pagou um preço muito caro por esse movimento na geração dela, que não tinha tempo para ela. Não tinha tempo para ela, não tinha dinheiro para ela. Então, eu escutava ela falando com as amigas. Depois que a gente tem filho, não sobra mais nada pra gente, né? Precisa comprar uma roupa, é uma roupa para as crianças, não é pra gente. Então, nessas pequenas falas e pequenos gestos dela que eu ia assimilando, eu assimilei esse comportamento de que a maternidade é uma entrega que acaba me anulando enquanto mulher, enquanto ser. Então, quando eu percebi que eu estava repetindo o padrão da minha mãe e que isso não estava me fazendo bem e que isso não faria bem para os meus filhos, que isso não é cuidado, e eu percebi o peso que eu carregava, né, dessa dificuldade da minha mãe de se autocuidar, é que eu comecei a fazer a mudança. É que eu comecei a conseguir me libertar dessa culpa. Mesmo que a criança ficasse chorando, mamãe, não vai, mamãe, não vai. Não, agora a mamãe vai. Eu entendi que isso era um gesto de autocuidado, que era um exemplo para que eles também construíssem o tempo e o espaço sagrado deles na vida deles. Não, agora a mamãe vai correr. A mamãe quer correr, a mamãe precisa correr, a mamãe gosta de correr, agora é o tempo da mamãe, a mamãe vai ficar 1 horinha correndo e volta. Não, hoje a mamãe vai sair e vai encontrar uma amiga. Não, hoje as crianças não vão. As crianças vão ficar com o papai, a mamãe vai sozinha. Por exemplo, né? Vou encontrar minhas amigas. No começo era muito difícil, eu me sentia culpada quando eu estava com as minhas amigas. E eu percebo que é um padrão herdado da atitude dos meus pais. Eu ficava com as crianças, assim, vou encontrar com as amigas, vai lá, eu fico aqui com as crianças. E você ia para um chá, para alguma coisa, e ainda ficava mandando mensagem, como que elas estão? Como que estão as coisas aí? O que está acontecendo? No começo era assim, mas eu fui mudando, Sim, ao ponto de conseguir desligar o celular. Agora eu estou imersa no meu...
Tá com o pai, tá bem. Né? E essa é uma questão muito importante, né? Porque nenhuma criança, ela é criada sozinha, né? Não tem como, você precisa ter essas redes, né? Seja no pequeno núcleo da família, essa partilha, essa parentalidade de fato partilhada, né, para que tenha espaço de respiro, porque faz sentido, as pequenas redes de apoio, né, as pequenas redes de apoio para a gente poder deixar com a avó, ó, meia hora que a gente vai caminhar, já está maiorzinho, já consegue ter o intervalo da amamentação, ter o intervalo, fica aqui com a avó, que a gente vai dar uma caminhada de 30 minutos, vai cuidar do corpo físico, vai fazer só essa atividade e volta. Aos pouquinhos também abrindo esse espaço, entendendo duas coisas, né? Primeiro, dessa importância básica de cuidarmos dessas questões elementares, né? Corpo físico, alimentação, o sono, a atividade externa, o vínculo com a natureza, né? Porque cada família vai criar um espaço que cultiva, o que é né? cuidado para cada um também é muito diferente, É diferente. né? Como cada um se cuida. Então, isso é importante também para você se observar. O que o seu corpo está pedindo? Às vezes a gente está tão exausto que a gente nem sabe. Mas o que o seu corpo está pedindo, o que sua mente está pedindo, o que o seu coração, principalmente o coração, quem sabe o caminho é o coração, o que o coração está pedindo. E às vezes são coisas muito simples, mas é tanta correria que a gente não para assim nem 5 minutos para respirar e perguntar para o coração. Hoje eu fiz isso. Chegou um momento em que eu estava altamente estressada, em que eu fui provocada da pior forma possível numa situação. E eu tinha muita coisa para fazer. Tinha muita coisa para elaborar, tinha trabalho, tinha criança, sabia que ia ter esse jantar hoje à noite. Eu não podia me desequilibrar. Eu não podia ficar exausta. Estou cansada, mas não estou exausta. Então, eu fiz ali, no meio do caos, eu parei, coloquei a mão no meu coração e respirei. E perguntei, o que você está precisando, coração? Só precisava respirar. E aí toda a raiva que tinha vindo, toda a carga emocional que tinha vindo com aquela provocação, que era para me provocar mesmo, dissipou. E eu consegui me reintegrar. Foi rápido, porque já tem um lastro, né? Porque tem um caminho de muitos anos também de autocuidado. Que para mim começou pela prática do yoga, antes mesmo de ser mãe, meditação, práticas de respiração, que veio antes da maternidade. Né? Depois que eu me tornei mãe, eu nunca mais consegui praticar como eu praticava. Eu me lembro que quando eles eram pequenininhos, eu ainda brincava, dizia que eu meditava com o olho aberto, outro fechado. E era assim mesmo. Tô ali com o bebê aqui, às vezes o bebê no peito. E assim, você tá meditando e você tá de olho. Possíveis. Não é mais como era antes. Agora eles estão maiores, agora voltou a ser possível. Mas quando era pequeno não era. Mas eu não deixei de meditar do jeito que era possível. E enquanto eu amamentava, também eu percebi que era fundamental para acalmar o bebê. Porque se eu estou alterada, se eu estou emocionalmente desequilibrada, se a minha mente está muito agitada, quando o bebê mama, ele está se nutrindo não só dos nutrientes do meu leite, mas de todo o meu corpo emocional, mental, vibracional. E aquele choro que vem depois, aquela dificuldade que vem depois para dormir, é um reflexo do meu estado. E não há culpa sobre isso também, né? Porque faz parte do processo, é um aprendizado, é uma regulação ali também entre mãe e filho. Mas aí eu fui percebendo que pequenas práticas simples, eu não preciso parar de amamentar para meditar, eu posso meditar enquanto amamento, eu posso respirar enquanto amamento. E o que começou a acontecer comigo de incrível é que quando eu voltei para o trabalho, depois da licença maternidade, que eu passava as noites amamentando, porque os meus filhos mamavam muito, mamavam de noite, dormiam com a gente, foi uma escolha nossa, muito consciente. Às vezes eu tinha dormido 3 horas, 4 horas, ainda picados durante a noite. E no dia seguinte eu estava lá numa reunião de colegiado com os meus colegas que não tinham filhos. E eu ficava espantada porque eu percebia que eu estava melhor, eu estava mais disposta do que os meus colegas que não tinham filhos. Eu disse, ué, o que está acontecendo aqui? Eu passei a noite amamentando, eu passei a noite com sono cortado, tudo isso, sim. Mas enquanto eu estava acordada, amamentando, cuidando do bebê, eu estava cuidando de mim. Sim. Praticando
as iniciações que eu tinha. Então, esse caminho também que a gente faz, e cada um vai encontrar o seu, né? Que para mim era o reiki, eu me auto-aplicava reiki. O reiki me nutria e fazia, às vezes, da falta de sono que eu tinha. Eu meditava, eu respirava. Eu não ficava ruminando pensamentos na minha mente que me desvitalizavam. Muito pelo contrário, eu pensava em coisas boas, eu visualizava coisas boas. E isso compensava as poucas horas dormidas. Então, também pequenas práticas que a gente vai inserindo, que a gente vai encontrando no E cotidiano. são recursos, né? É que Às vezes você vai está nos diante ajudando de a uma, sobreviver. você está diante de uma grande birra ali, aquela birra, aquele momento que está testando o seu limite nas últimas consequências. Só fazer esse movimento de respirar antes de agir, respira profundamente. Tomar um gole de água. Um gole A água é de milagrosa. Vai lá, um copo de água consciente, bebendo. Só esse momento de realinhamento dos seus centros energéticos já faz com que você encaminhe uma situação e altere talvez um ambiente, uma situação, sem perder a vitalidade. Essa é a grande questão, importante, né, para a gente pensar. Porque esse cuidado com a vitalidade não quer dizer que a gente não, efetivamente não esteja cansado, mas a gente não está desvitalizado, que essa é a grande questão, que às vezes a gente cai naquela mágica, né? Mas como conseguir dar conta de tudo isso, né? É que você não perde a sua fonte, aquilo que nutre, a energia vital que faz com que você possa agir no mundo de um modo atento, consciente, com o seu eu alinhado, com os seus centros energéticos alinhados, trabalhando dentro dessa perspectiva no cotidiano, porque é bem isso assim, achar que a gente às vezes vou fazer yoga, vou lá acender a velinha, o incenso e vou conseguir para minha sala silêncio. Não. No nosso contexto não foi possível, né? A gente tinha rede de apoio, mas a gente nunca teve esse apoio próximo, né? A gente não teve babá, não teve, funcionário né? em Por casa. circunstância da vida e tudo. Então, a questão da rede de apoio, né? Eu quero até fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente pensar sobre a questão da rede de apoio. Eu queria que você fechasse um pouquinho os olhos aí agora, nesse vídeo mesmo. Fecha um pouco os olhos e visualize quantas pessoas você confia e se sente plenamente integrado enquanto uma rede de apoio para você. E a gente vai dar um tempinho aqui enquanto a gente toma um vinhozinho para você pensar nisso. Vamos fazer o nosso brinde, que eles estão pensando lá sobre esse aspecto. Agora, pode chegar junto conosco e pense, você acha a sua rede de apoio menor do que você gostaria? Você acha que a sua rede de apoio é maior do que você imaginava que é? Quantas pessoas você pode confiar em ter esse apoio direto, né, dentro das demandas e do cotidiano? Essa é uma questão para a gente pensar, porque efetivamente o cuidado com a rede de apoio, e aí quando eu estou chamando rede de apoio, a gente pode abrir para vários sentidos, né? Você fala de escola, você fala de... Mas eu estou falando de pessoas de confiança dentro do seu círculo próximo, a quem você pode pedir ajuda. Pedir ajuda base, no momento que você vai estar estressado, que você não consegue tomar uma decisão, porque o seu nível de estresse chegou num ponto onde você não está mais centrado, você consegue, olha, eu segura aqui que eu preciso respirar e ir ali fora e dar uma alongada no meu corpo. Essa rede é fundamental nesse momento. Né? Agora, se você me permitir, eu vou colocar uma pimenta nesta torta de palmito, que inclusive está deliciosa. Vou colocar um tempero mais quente para a gente conversar aqui. Bora lá. Nós vivemos os tempos da sociedade da exaustão. Como se aquelas pessoas que não estiverem exaustas, elas não são produtivas. Faz sentido. Então, que sociedade é essa? Que modo de vida é esse que a gente está criando? Em que a gente naturaliza a exaustão e estamos todos exaustos. Aqui na nossa bolha nós estamos falando de pai e mãe. Mas se você olha para o cenário da vida do cotidiano, você vai ver no seu trabalho, na vida, na família, na rua, que mesmo quem não é pai e mãe também está exausto.
O que está acontecendo com o nosso modo de vida que nós nos tornamos pessoas exaustas? Nós naturalizamos a exaustão. A exaustão leva à desvitalização. Tá todo mundo com burnout. Então estamos todos remediados, medicalizados, né? Enlouquecidos, perturbados. Isso fecha a nossa visão, a gente não consegue tomar decisões assertivas na vida. A gente não consegue nem sequer ver os nossos filhos. Então, nesse fluxo da exaustão, em que a gente entra nesse looping, em que a gente naturalizou que está todo mundo exausto, e na maternidade e na paternidade eu estou mais exausta ainda, na medida em que eu não consigo me ver, eu também não consigo ver os meus filhos. Então, naturalizar, eu não estou culpabilizando a exaustão materna, principalmente a materna, não é sobre isso. Mas para a gente estar atenta para essa naturalização da exaustão no cotidiano. Porque eu não posso acreditar que esse seja um caminho de uma educação que eu busco para os meus filhos. Falar de uma educação curativa e viver uma educação curativa é promover um ambiente saudável, salutar, onde as crianças possam se desenvolver integralmente, fisicamente, cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente. A gente precisa preparar um ambiente para isso. Para que esse ambiente seja favorável a esse bom desenvolvimento das crianças, nós precisamos nos cuidar. É aquela velha cena, né? Primeiro a máscara no adulto, depois na criança. Você precisa estar bem para que o seu filho esteja bem. Então, essa era a pimentinha que eu queria colocar na nossa torta. Ela é um pouco indigesta. Mas Porque ela é a gente vai importante. perceber que é bonito chegar também numa mesa. No trabalho, isso é muito comum. É comum a gente chegar, principalmente no ambiente de trabalho, e tá todo mundo dizendo que tá exausto. E aí eu fico me perguntando em que medida a gente também não tá entrando nessa onda, sabe? Sim. E com a maternidade, com a paternidade, fica ainda mais pesado. É interessante você colocar esse respeito, porque o que eu penso desse movimento é, ele de fato, né, o que você chama a atenção está ligado a um processo muito amplo, né, de um modelo de sociedade, um modo de vida, que reproduz um sistema produtivo, quantitativo, um sistema, né, que está aí dentro, onde a maquinização do corpo, a produtividade que ela está impregnada no nosso ritmo cotidiano, né? Assim, é bem complexo, mas é interessante você trazer essa questão porque é da nossa responsabilidade não naturalizarmos esses aspectos, né? Sim. Nós temos o direito e temos a autonomia do livre-arbítrio de fazer as pequenas escolhas da vida. E é no cotidiano. Qual é isso? Qual é o ritmo cotidiano que eu vou construir? Qual é a rotina que eu quero trazer dentro dessa rotina? Uma rotina que seja de um pensar, assim, com um pouquinho, né, de elevação de vibração, que não é de baixa de vibração, que está trazendo, olha, a gente precisa cultivar a alegria, dar boas risadas, valorizar as coisas cotidianas, os pequenos encontros, né? Ter espaço de arte, criatividade, alegria, trazer com as crianças momentos de encontro, do brincar, da imaginação, da Porque, às ludicidade, né? vezes, Isso nutre a alma, né? Com as Isso nutre próprias a alma. crianças, a gente pode viver situações em que a gente também está se cuidando. E as crianças chamam a gente todo o tempo para a gente sair dessa forma, dessa formatação produtiva em que fomos Mecânica, criados, né? Essa coisa automatizada. Todo o tempo a criança está te convidando a sair desse lugar e entrar num outro mundo, num outro universo, esse universo imaginário de possibilidades tantas, né? Onde a poesia, o encantamento com o mundo, o ver os pequenos detalhes, essa capacidade, essa semente de descobrir o mundo a cada instante. A gente precisa inserir isso na vida, porque é isso que vai nos tirar, isso nutre a nossa alma. Agora você deixa eu temperar a torta com alecrim? Põe um alecrim aí. Alegria, é isso. O como que a gente também pode olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos e se nutrir dessa vitalidade, se nutrir dessa energia, se nutrir da alegria, da imaginação. Se permitir brincar não enquanto uma obrigação,
Ah, eu tenho que agora voltar para casa e brincar com meu filho, porque eu fiquei o dia inteiro longe, eu tenho que dar atenção para ele. Cadê a sua criança? Cadê a sua criança que está aí dentro? Por isso que eu botei alecrim, porque alecrim é a erva da alegria. E sabe Tomar um aquele... chá de alecrim também ajuda. É. Então, que você possa desfrutar desse momento, de um brincar, que também faça sentido para você e que você também encontre com a sua criança interior. E isso é muito salutar, isso é muito regenerativo e revitalizante. Então, encontrar também modos que eu não tenho receita, porque eu sou eu, você é você. Então, eu tenho brincadeiras que eu gosto de brincar com os meus filhos. Nós temos construído na nossa rotina, no nosso modo de vida, momentos que são só nossos e que a gente gosta. Às vezes é ficar juntinho, deitar todo mundo junto na cama e ler um livro junto, ler um capítulo de um livro junto. Às vezes é uma brincadeira, é um joguinho, né? Os meninos agora estão na fase do jogo. Os tabuleiros, né? E quando as crianças são pequenas, às vezes um bebê, né? É uma massagem, é um momento de massagem. Quando você está massageando o bebê, você também está se automassageando. Sabe? Estou dando exemplos para você encontrar qual é o seu caminho. O que te faz feliz na presença dos seus filhos? Porque essa presença com as crianças, ela não está no mundo para ser pesada e sacrificante. Sim. Estar com as crianças é uma dádiva. Ter filhos é uma oportunidade incrível da gente renascer, da gente se regenerar e da gente se revitalizar todos os dias, apesar de todo o cuidado e de toda a demanda. Porque eu acho que o que a gente busca com isso o tempo todo, né? Pensando de que... E aí, olha só que incrível, né? Que a gente está falando de um lugar que vai demandar tempo, né? E a grande negociação do mundo contemporâneo é o que estamos fazendo com o nosso tempo, né? Assim, o tempo produtivo, aquilo que falávamos. Mas o grande caminho que a gente encontra nesse aspecto de trazer esses momentos que saiam dessa rotina que vai dando densidade, peso, que vai desvitalizando e construam uma rotina que nos traga leveza. Precisamos ter leveza na vida. Levar a vida de um modo leve, lúdico, possível, mesmo diante das adversidades, porque nós não estamos aqui falando de um lugar utópico, que não conhece maternidade, que não, a gente passou por isso tudo. E esse é um percurso que a gente veio aprendendo, porque é quase um modo de sobrevivência. Isso aqui não vai, se for continuar assim, acabou. Eu talvez não vejo meu filho completar 18 anos, porque eu vou ficar no caminho, porque eu estou tão exausto, eu estou começando a somatizar no meu corpo problemas de saúde, eu estou tendo baixa imunidade, eu estou tendo problemas físicos, doenças estão se manifestando. Se eu continuo nessa pegada, realmente eu estou abrindo mão, né, de um percurso Eu posso de vida, aproveitar né? o que você está falando e fazer uma pergunta para as famílias que estão aqui com a gente? Se você está num ponto de exaustão em que você não se encontra mais, você não lembra quem você não encontra o seu tempo e o seu espaço, por menor que seja, de paz, de espírito, de plenitude, é importante que você olhe para as áreas da sua vida e perceba o que está desalinhado. Porque nem sempre é a maternidade ou a paternidade que está pesando. Porque a nossa vida, se a gente fosse olhar para a nossa vida, né, enquanto um círculo, uma mandala, a gente vai ter vários gomos diferentes das diferentes áreas da nossa vida. A maternidade, a paternidade, o trabalho, a vida pessoal, o relacionamento amoroso. Olha para todas as áreas da sua vida e vê o que está desalinhado. Porque às vezes é a maternidade que está levando peso de outra área da sua vida que está desalinhada. E aí eu vou contar a minha história. Eu comecei a adoecer depois do parto do Arthur, que foi o nosso último filho. Eu já estava chegando nos 40 anos e eu comecei a ter ciclos menstruais, quando eu voltei a menstruar, hemorrágicos. Eu tive o Anton e o Arthur no meu período de doutorado. Então, acabou somando 4 anos de afastamento entre doutorado e 2 licenças de maternidade. Quando o Arthur nasceu,
O meu desejo, depois do período de licença maternidade, era continuar com ele. Eu não queria voltar para o trabalho. Mas eu tinha que voltar. Eu era funcionária pública, eu tinha tido afastamento. Por um doutorado, eu tinha obrigação ética de retornar para o trabalho e eu retornei. Agora, isso foi tão pesado para o meu corpo, para minha alma. O que me adoeceu e o que estava pesando não era a maternidade de uma mulher que se afastou para o doutorado com uma filha de 6 anos e retornou do doutorado com uma filha de 10 anos, com um bebê de 2 anos e com um bebê recém-nascido. Eu era outra mulher quando eu retornei. E eu tinha crescido muito, morado 1 ano na África do Sul, vivido uma pesquisa aprofundado, mergulhado no desenvolvimento infantil. Foi incrível, foi um período incrível. Mas justamente esse mergulho, e foi um mergulho na maternidade também, porque eu estava estudando sobre desenvolvimento infantil, que começou a dar sinais de que a minha jornada profissional estava desalinhada com a minha alma. Então o adoecimento que eu comecei a ter, me aproximando dos 40 anos, com a maternidade de 3 crianças, num pós-parto do caçula, não era sobre a maternidade. O que estava pesando na minha vida não era a maternidade, era o trabalho. Era um trabalho que já não estava mais alinhado com a pessoa que eu me tornei. Porque aos 29 anos, quando eu ingressei no serviço público numa universidade federal como professora efetiva, aquilo fazia sentido. Era um sonho realizado. E foi maravilhoso. E eu vivi isso com muita alegria e com muita interesse durante todos os anos em que trabalhei na universidade. Mas começaram a surgir outras questões e a vida me chamando para outras possibilidades e outros movimentos que a dedicação exclusiva da universidade estava me amarrando. E quem começou a me mostrar isso foram os meus filhos. Foi a maternidade que me mostrou que eu precisava de um ajuste na minha carreira profissional. E isso tem acontecido com muitas mulheres nos últimos 10, 15 anos. Que acabam fazendo uma transição de carreira, uma expansão de carreira, né? Pelo movimento da maternidade. Então não é a maternidade que está pesando. É um modo de vida que não cabe mais com a maternidade. Exatamente. Às vezes a gente precisa fazer essa virada de mirada, né? E perceber qual é realmente a área da vida que está pesando. Será que realmente são os filhos que estão pesando? Bem, essa é a minha história. Recentemente eu me exonerei da universidade. E sabe o que aconteceu? Todos os problemas de saúde que eu tinha, físicos, acabaram. Regularizou meu ciclo. Sem crises de asma, que eu tinha recorrentes. Pronto, e a vida ficou muito mais leve, muito mais plena. Estou trabalhando muito. Estou agora aos 45 anos aprendendo a fazer coisas novas. Trabalhar de uma nova forma, estabelecer novas parcerias. Tudo é muito novo para mim agora, né? Trago esse lastro de todo esse aprendizado, de toda essa experiência profissional, junto com a maternidade e transformo numa nova forma de trabalhar e de servir. O Instituto de Educação Curativa só existe porque nós somos pai e mãe da Letícia, do Anton e do Arthur. E a cada criança que foi chegando, eles foram mostrando o caminho. E a gente foi fazendo mudanças. Então esse peso, essa exaustão, que às vezes parece que vem da maternidade e da paternidade, são as crianças mostrando que mudanças precisam acontecer e a gente está resistindo às mudanças, não está dando conta de fazer as mudanças. Eu ainda vou trazer um dado filosófico. Ai, qual é o tempero que você vai botar na torta? A torta já está temperadinha, vai aqui mesmo. Vai ficar pondo um monte de tempero. Hoje a gente está falando de brincar, de levar a vida... Eu quero brincar, mas eu quero comer uma torta sem muito tempero. Tá bom. Eu quero trazer um dado filosófico aí, que eu acho que é o seguinte, a gente também, eu falo também muito do lugar que foi a minha criação, né? A gente fala de um lugar onde a gente trabalha muito com a culpa, com o sofrimento, com a dor, fica se apegando, estou exausto, e se apega a esse estado, né? Porque já conhece. Mas quando a gente, na verdade, a gente não veio nessa vida, eu quero acreditar nisso, né? Para sofrer, para sentir culpa, para ser castigado, a gente veio para ser feliz, para ter leveza, para ter alegria, para manifestar no mundo a beleza que a cada dia, a cada sol que nasce,
A vida se renova. Se renova e faz nascer um novo desejo, uma vontade de vibrar, de iluminar, de contemplar, né? Assim, eu penso que a gente também precisa sair desse lugar, porque a gente se acostuma a ficar ali cultivando a dor, o cansaço, a exaustão. Reclamando. A gente vai ficando num viciado. Eu tô falando a gente mesmo, porque eu já me vi nesse lugar, né? Esse lugar de você ficar ali, de uma certa maneira, naturalizando e cultivando e se apegando e se aproximando desse estado, desse pensamento de baixa vibração, que é cansado, que a vida é difícil, que o trabalho não é fácil, que o dinheiro é escassez, que a vida tá difícil, que tá violento, que aí você fica se apegando a esse processo. Quando, na verdade, a gente também, mundos paralelos vivem, né? Assim, muitas realidades convivem atualmente. Que ponto você quer ficar? Onde você quer entrar em ressonância? Qual é o caminho que você quer seguir? São muitas as possibilidades. São trilhas, são estradas, são vias expressas, são muitas as possibilidades de caminho. Qual é o seu caminho? E aí você faz a escolha e assume as consequências e a responsabilidade A gente precisa do caminho. cantar mais, precisa ter mais leveza dentro de si para que o mundo se torne leve, porque o mundo também, né, as leis herméticas aí dentro e fora, se eu não estou leve aqui dentro, vai ser pesado fora. E se eu consigo trazer leveza, trazer um pouco mais de presença, menos aceleração, mais permanência, menos ansiedade, mais cultivo, contemplação, nas pequenas coisas da vida, talvez eu qualifique mais o meu bem-estar. Esse é um gesto de cuidado. E se você cuida de si, não tenha dúvida, toda a sua rede familiar vai entrar num equilíbrio emocional mais interessante, saudável, salutogênico, e a gente vai cultivar esse bem-estar, né? Porque isso é cultivo. Adorei o seu tempero filosófico. Pois bem. E aí eu vou trazer, então, da filosofia para a realidade, para a objetividade da vida, ou como a gente pode fazer isso. A gente só pode falar da nossa realidade, da nossa experiência, e a gente pode compartilhar generosamente com você o como a gente faz, né? Te dar ideias, e você vai buscar também os seus caminhos. Então, coisas muito simples e econômicas que a gente faz no dia a dia e que fazem a diferença no nosso autocuidado, na nossa qualidade de vida e de saúde integral. Eu acho que a primeira delas que eu posso citar, que é simples e econômica, e o nosso modo de vida nos afastou disso, e por isso essa é a fonte de boa parte do nosso adoecimento, e a ciência vem comprovando, que é o afastamento da natureza. Natureza, né? Somos natureza. Emparedamento, A né? natureza não está lá na floresta, ela não está lá fora, a natureza está aqui dentro e lá fora. Então, a primeira questão, a gente fala muito, né, de trazer a presença da natureza para as crianças com relação ao desenvolvimento, ao aprendizado, né? No campo da educação, as escolas desemparedando as crianças, é um movimento que ainda bem que está ganhando força ultimamente. Mas a gente precisa falar de natureza presente na vida dos adultos. Nas pequenas ações do dia a dia, que começa por aquilo que você come. Quanto mais natural é o que você come, mais está alinhado com quem você é, com a sua essência. Quanto mais industrializado e super processado for o seu alimento, mais isso vai te desvitalizar e vai te trazer exaustão. Então, o alimento que você come, comer mais frutas, comer mais verduras, poder cozinhar em casa se for possível, ou se vai comer na rua, comer comida de verdade, né? Colocar essa prática no dia a dia, contemplar, parou no sinal, o sinal fechou, você está do lado de uma árvore florida e muitas vezes não vê. Cara, para e contempla um ipê amarelo florido, é a coisa mais linda que existe, isso me nutre, isso é nutrir. O pensamento imaginativo, inspirativo, contemplativo, isso nutre a alma. Sim. Ficar olhando para o sinal, ficar ansioso, olhando para o relógio, ou querendo atravessar o sinal vermelho, porque está pensando onde vai chegar e não vê que tem um milagre da vida, uma árvore florida ao seu lado. Está ali, de graça, disponível para você. E aquelas flores que estão lá fora, estão aqui dentro. Mas se você não se conecta com elas lá fora,
Não tem como elas florescerem aqui dentro. Se você está conectado com a ansiedade, com a irritabilidade, com a pressa de chegar no seu destino, é isso que vai estar dentro de você. E aí sim, você vai chegar no final do dia completamente exausta. E a culpa, sinto muito dizer, mas não é dos seus filhos, é do como você viveu o seu dia. Então, gesto simples. Contempla a natureza a caminho do trabalho, a caminho da escola. Tira os sapatos e bota o pé na terra. Cultiva, mora em apartamento, não tem casa, cultiva uma planta. Se vincula com um animal, não precisa ter animal de estimação. Uhum. Os pássaros estão cantando nas árvores das cidades todos os dias. Você pode prestar atenção no canto, os nossos filhos, desde os 2 anos de idade, sabiam identificar os cantos de cada pássaro. Por quê? Alguém ensinou para eles? Não, eu nunca parei para ensinar para eles, mas eu fazia isso. Nossa, olha só, o bem-te-vi está cantando. Mas eu não fazia isso porque eu queria ensinar para ele o canto do bem-te-vi, é porque eu realmente estava conectada com o canto do bem-te-vi, entende? Mas eu não era essa pessoa, eu me tornei essa pessoa, eu busquei isso, eu não nasci assim, eu não fui educada assim, eu fui percebendo que isso era fundamental para minha saúde, essa conexão com a natureza. Eu lembrei dos convites lá que a natureza vai fazendo, lembrei aqui, ó. A cigarra anunciou, primavera já chegou, e seu canto inundou nossas vidas de amor. O canto da cigarra inunda as nossas vidas de amor, de vida nova, primavera que chega. Borboletas, passarinhos vão abrindo os caminhos, os insetos, vagalumes e as plantas e os perfumes, girassol, lírio da paz, o sentir que a vida traz. A simplicidade do cotidiano. Bonito isso, né? E a gente nem tomou 2 cálices de vinho pra estar cantando assim. Nossa! A taça encheu. A vida, Fernando. E viva a natureza. A natureza, dentro e fora de nós. Axé. Olha, eu acho que a gente já falou aqui de coisas muito reflexivas, né? Subjetivas e muito concretas também, que acho que a gente pode fazer esse apanhado, né? Então, conexão com a natureza, um banho, sentir a água tocando no seu corpo é conexão com a natureza. Colocar questões básicas no cotidiano de autocuidado, como cuidar de si, a escuta do seu corpo. O seu corpo fala com você o dia inteiro. Ele dá sinais todo o tempo, aquela tensãozinha que está aqui no trapézio, aquele movimento que eu tenho, que a lombar está um pouco sentindo o peso, e agora o joelho que eu fiz o corpo está conversando e está dizendo, escuta seu corpo, entenda, talvez você precise relaxar, talvez você precise fortalecer, alongar, se movimentar, movimento é vida, né? E eu posso trazer um outro aspecto também, finalizando, indo para o final, mas é que às vezes a gente não percebe do que a gente está se alimentando. Eu falei da comida que a gente come, mas a gente também se alimenta do que a gente assiste na televisão, do que a gente vê na música, né? nas redes sociais, o conteúdo que a gente está acessando nas redes sociais, as músicas que a gente está escutando, as conversas que a gente tem com as pessoas. Isso tudo pode ser revitalizante ou desvitalizante. Então, se você costuma ter alguém com quem você conversa para falar mal da vida dos outros, para se queixar, para se lamentar, eu sinto muito. Não foi seu filho que te desgastou, foi essa conversa que acabou com a sua vitalidade. Se você deixa a televisão ligada no noticiário e você acha que precisa se informar daquelas barbaridades que estão acontecendo no mundo, eu sinto muito, mas não foi seu filho que desvitalizou. São as notícias que você está acessando no mundo. Né? Então, é preciso também que a gente... Aí vão dizer, mas eu não posso ser alienada, não saber do que acontece no mundo. Vai saber. Você vai saber. O que for importante, você vai saber, vai chegar até você. E você precisa escolher em que mundo você quer viver. Se você quer se revitalizar, se você quer ter saúde integral, você vai ter que se alinhar com realidades que te revitalizam e não que te desvitalizam. E aí, sim,
as telas, né, as mídias, a tecnologia, as redes sociais podem ser incríveis para isso. Tem meditações maravilhosas nas plataformas de streaming que você pode colocar e escutar antes de dormir. Né? Quando eu comecei a fazer meditação, não tinha isso. Eu tinha que ir para um lugar, fazer a meditação guiada, aprender. A fita cassete. Tinha uma fitinha cassete dos Brahma Kumaris, que foram lindos eu ia na no universidade momento da minha Brahma Kumaris. fazer lá o radinho com a fita cassete, ficar ouvindo. Hoje está aqui, ó. Então, né? O que tal o acesso da nossa mão aqui no nosso celular pode nos revitalizar ou nos desvitalizar. Então, mais uma coisa, eletrônicos no quarto. Também, eu preciso melhorar nisso. Porque eu boto o celular para despertar dentro do quarto. Eu já falei, mas isso me desvitaliza. Não, ok, então, ó, tá vendo? Eu tenho muito que melhorar também. Ainda bota para carregar na mesinha de cabeceira. Não pode, isso é terrível. O que você tem falado mesmo? Então a gente tem que buscar eu vou assumir um compromisso. Aqui. Quero falar com você. Eu vou agora assumir um compromisso comigo e te convido a assumir um compromisso com você. Tem algo muito importante que eu preciso melhorar e mudar para ter melhor qualidade de vida, para melhorar o meu autocuidado, que é tirar o celular do quarto enquanto eu durmo. Não deixar o celular carregando no quarto e não usar o despertador do celular, porque toda aquela energia eletromagnética do celular já está comprovada que também interfere no nosso campo e nos desvitaliza. Então, isso é o que eu identifico imediatamente que eu preciso mudar na minha realidade. E você? Qual é o seu compromisso? É uma coisa simples, percebe? Eu vou tirar o celular do quarto. E você, qual é o compromisso simples que você vai assumir com você hoje para melhorar a sua vitalidade, para você ter melhor qualidade de vida, para você se autocuidar? Depois me conta aqui, ó, quero saber. Então já aproveito para fazer um convite. A gente está indo para as vias de encerrar aqui. Eu quero fazer um convite a você que está participando com a gente, que acompanhou aqui, defina uma atividade que você goste muito e que essa atividade ela faz muito sentido para se conectar com você, de entrar em conexão profunda com o reconhecimento daquilo que faz sentido, que te traz tranquilidade, que te traz serenidade, que te equilibra, que te traz a pensar em equilíbrio com o seu coração, com o bem-estar. E convido você a fazer isso ao longo dessas semanas. Se dê o espaço para fazer aquilo que você gosta de fazer, que faz sentido para você. Faça os acordos necessários para que você consiga executar. E faça. E você vai ver a diferença que isso vai trazer para a sua vida. E a gente sabe, indo agora, finalizando já o nosso jantar, que às vezes é muito difícil fazer as mudanças sozinho. Sim. A gente precisa. Rede de apoio também é sobre isso. Sobre ajuda. É sobre buscar uma terapeuta, uma prática, né, uma médica, alguém que possa te acompanhar e te orientar naquilo que você acredita e que você está precisando. Porque costuma ser muito difícil fazer essas grandes mudanças sozinho. Por mais pequenas que sejam, mas são mudanças, percebe isso que eu falei? Quando eu percebo que a minha culpa de cuidar de mim vem de uma história hereditária, ancestral, de um padrão de comportamento das mulheres da minha família e que provavelmente é de todos nós, né? Porque, enfim, as mulheres assim foram educadas ao longo dos tempos para servir. A gente precisa até já começar a mudar essa visão que muitas vezes a gente tem, né? Que dinheiro para o autocuidado é gasto, né? Exatamente. A gente, eu tenho que gastar com psicólogo nesse momento, eu não tenho dinheiro. Eu tenho que gastar com uma terapeuta, eu não tenho dinheiro. Eu tenho que gastar com academia, não, isso não está na prioridade. Eu tenho que gastar com um alimento um pouco menos hidrogenado, que tem... mas isso não cabe no... Então a gente tem que sair um pouco desse lugar também, de sempre justificar, né? E aí eu estou falando aqui para todos os contextos familiares, todos os contextos. Eu tenho consciência de toda a diversidade familiar que a gente está. Mas é muito comum a gente projetar, né, um problema e a dificuldade de execução, justificando, né? E isso nos imobiliza. Você não sai do lugar, né? Por que não é um gasto? Por que é um investimento? Porque quando você investe na sua saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, você previne danos futuros, você previne doenças. E tem algo que eu tenho aprendido muito com os meus pais, é o que eu quero e o que eu não quero para o meu futuro.
do meu envelhecimento, porque daqui para frente nós já estamos entrando, na segunda metade da vida, né? E o cuidar de mim agora é prioridade fundamental. Quando eu virei os 40, eu consegui finalmente virar totalmente essa chave. Ou eu cuido de mim e me priorizo agora, ou o que será de mim aos 60, aos 70, aos 80? E aí sim, esse custo só vai crescendo e só vai aumentando, e vai virando uma bola de neve e vai ficando cada vez mais difícil. Então, o autocuidado é aqui e agora. É porque não basta a gente ter uma vida longa. Eu quero ter uma vida longa com qualidade de vida, com sanidade, com saúde. Inclusive para eu poder ver os meus filhos, os meus netos crescerem, né, e viver plenamente. E eu, agora tem outro ponto. Pimentinha na torta do Fernando. Quando eu me cuido hoje, eu protejo os meus filhos amanhã. Porque se eu não me cuido hoje, eu vou dar muito trabalho para os meus filhos no meu envelhecimento. E eu não vou permitir que eles vivam com liberdade, com integridade a vida deles, porque eles vão ter que cuidar de mim. Eu não quero que os meus filhos cuidem de mim. Eu quero que eles voem, eu quero que eles sejam felizes e vão para o mundo e que eu tenha uma saúde e um envelhecimento digno. Que eles possam ir para a vida e que eu possa seguir vivendo a minha vida. Então, o cuidar de mim hoje não é uma atitude egoísta. E aí acabou de vez a culpa. Porque quando eu cuido de mim hoje, eu liberto os meus filhos amanhã. Você sabe que eu lembrei de uma cena, uma ocasião que eu estava viajando a trabalho lá na China, passando por diferentes cidades, né? Eu via os parques, era muito inverno rigorosíssimo, assim, chegando a sensação térmica de quase menos 50, assim. Mas aqueles parques e praças cheios de idosos, muito idosos, jogando rodas de peteca, fazendo coreografia de Tai Chi Chuan, fazendo com leques, né? Fazendo assim, coisas lindíssimas. E eu olhava aquele movimento, eu não compreendia, e eu perguntei para um amigo que lá estava, com quem eu estava realizando o trabalho, né? Eu falei, mas que coisa ali, que é isso, né? E aí ele me falou, eles fazem movimento e atividade física porque pelas políticas, né, as políticas aqui sociais, né, da superpopulação, se eles adoecerem, eles vão ser um peso para a família e para os filhos. Então eles trabalham intensamente para não adoecer. Ai, que lindo. Olha só, por amor, a gente pode lançar esse lema. Por amor a mim e aos meus filhos, eu me cuido hoje. O que eu posso fazer hoje para cuidar de mim? Por amor próprio e por amor aos meus filhos. Porque quanto mais eu me cuido, menos peso eu sou para os meus filhos no presente e no futuro. E com esse lirismo, a gente vai encerrando aqui. E eu queria desejar a vocês, né, que vocês encontrem leveza, sentido, alegria, verdade, amor, sabedoria, intuição na vida de vocês. Porque esse é o caminho, essa é a nossa busca, né? Então, e dizer que vocês não estão sós. Exato. E se estiver muito pesado, se estiver muito difícil, de verdade, vocês podem contar com a gente. É por isso que eu me exonerei da universidade para criar um Instituto de Educação Curativa. É para contribuir com as famílias que são guardiãs das crianças e com os profissionais, especialmente da educação, também. Então, se tá pesado, se tá difícil para você, não segura esse peso sozinha. Vem com a gente. Chama a gente, que a gente tem vários programas, né, que a gente, para contribuir com os pais, com as mães, com as professoras também. E assim, consequentemente, a gente contribui com as crianças. E estando conosco, a gente já começa esse movimento de aumentar a nossa rede. E aí vocês já vão integrar essa rede conosco nesse movimento, né, de fazer a transformação. E nós vamos brindar a sua capacidade de mudança, de hábito. Por amor próprio. Ao autocuidado. Gostou? Fez sentido? Tocou você? Esse nosso Depois que as Crianças Dormem? Então compartilha com a sua rede, compartilha com aquela amiga que está precisando de um abraço, de um alento, encontrar caminhos para se reencontrar, para se autocuidar.
E vem com a gente construir esse movimento. Já deixa aí nos comentários sugestões de temas para nossa próxima edição, onde a gente espera você aqui conosco. Depois Que as que as crianças dormem.